pau-brasil. O pau-brasil representou o primeiro ciclo comercial do nosso país, de 1500 a 1532. Foi praticamente a única riqueza explorada. Chamavam-lhe os silvícolas, entre outros nomes, Ibirapitanga, que significa ibirá, árvore, e pitanga, vermelha. É a Caesalpinia echinata Lam, LAM, da família das leguminosas, que a tradição aponta como símbolo nacional, vide símbolos florestais. O tronco e os galhos são guarnecidos de espinhos. O alburno é espesso acinzentado. As folhas miúdas, as flores amarelas, com laivos avermelhados em cachos de suave olor. Floresce de outubro a dezembro. O fruto é oblongo, em ligeira curva. É árvore de bom desenvolvimento, frondosa e galhosa, madeira das mais resistentes e pesadas. Suporta a ação da umidade e tem excepcionais qualidades na carpintaria, marcenaria e construções navais. Quando cultivado, recomenda-se a semeadura com sementes novas, pois perdem em poucas semanas o poder germinativo. Vemos no pau-brasil uma espécie de nume tutelar do nosso destino geográfico e econômico, porque, na época do descobrimento, a tinta vermelha que se extraía do seu lenho era um dos mais preciosos comércios do mundo, até então conhecidos. Havia pau-brasil no continente americano e na Ásia. Foi levado do Oriente para a Europa pelos árabes, para servir a tintura de tecidos. Vermelho purpúreo era a cor nobre preferida na época. Para esse mistério, só o cerne era aproveitado. Sumatra era grande produtora da apreciada tinta. Conforme Afonso Arinos de Melo Franco, síntese da história econômica do Brasil, o pau de tinta era então conhecido por nomes tais como Lignum Brasiliense ou Braxile, Brisilium, todos ligados à palavra germânica brasa, que ficou tal e qual no português e que implica a ideia de flama, fogo e, por analogia, de cor avermelhada. Esses nomes primitivos foram se transformando até que no século XVI, no italiano verze ou verzino, no francês Brasil, no alemão Pressing, no português Brasil, todos indicativos da mesma origem e da mesma ideia de brasa. Nas línguas asiáticas era chamado sapang, derivado do sânscrito patanga ou do malaio chapam, que significam também cor encarnada. Brasil, portanto, significava o tom purpúreo dessa tinta e porque havia grande quantidade de pau-brasil na terra descoberta por Cabral, Brasil se tornou o nome de nossa pátria. Com o surgimento mais tarde de tintas sintéticas, essa madeira perdeu o seu valor comercial primitivo, mas não podemos deixar de ver no pau-brasil essa grande significação histórica dos primeiros tempos, quando representou grande atração comercial, de modo a trazer às costas brasileiras navios de muitas nações. Serviu assim
de estímulo às explorações geográficas do continente. No entanto, para Plínio Salgado, História do Brasil, não foi a árvore que deu o nome à terra, mas a terra que deu o nome à árvore. Transcrevemos daquele autor. A madeira era chamada pau do Brasil por ser oriundo da terra cuja denominação era Brasil. Em livro do VI século da Era Cristã, intitulado O Último Monarca, de Tara, cuja tradução o Instituto Histórico Brasileiro mandou fazer, há referência à fabulosa ilha Rai Brasil, ou Ilha dos Bem-Aventurados, localizada no Ocidente. Em mapas antigos, aparece essa ilha localizada a sudoeste da Irlanda. Em 1498, o embaixador espanhol em Londres escreveu a Fernando e Isabel revelando a existência de uma terra ocidental chamada Rai Brasil. Muito antes, o rei português Afonso V, 1470, proibia aos traficantes de África comerciarem com as tintas do Brasil. Se aceitarmos a versão de que foi o pau vermelho que deu nome à terra, teremos de ir muito longe, pois Humboldt declara que a palavra Brasil vem de Satra e levou 4.000 anos para nos chegar através de transformações morfológicas. Os nossos indígenas, em troca de presentes, ajudavam no corte das árvores e seu transporte até próximo ao mar, para embarque nos navios que periodicamente aqui aportavam em busca do lucrativo comércio. Os perfumes que lhes ofereciam os franceses eram sobremaneira apreciados pelos selvagens, que chegavam a preferi-los às utilidades trazidas pelos portugueses. Durante anos, Portugal, ainda com os olhos voltados para as Índias, que lhe proporcionavam maiores vantagens, só se preocupava com a exploração do pau-brasil em sua nova colônia da América. Assim nasceram as feitorias ao longo da costa, que serviam apenas ao armazenamento da preciosa madeira. Toné e de Camor, História do Brasil, do ano, frisam: considerável valor dessa matéria-prima é atestado, primeiro, pela concessão comercial com o caráter de exclusividade que a coroa portuguesa fez aos arrendatários do país, Fernão de Noronha e outros. Depois, pelo monopólio real, nunca mais transferido pela referida coroa. Foram principalmente as investidas francesas sobre as costas brasileiras que levaram Portugal a cuidar da colonização da nova terra. O pau-brasil era também chamado pau de Pernambuco, pela abundância com que aparecia naquela região. Nativo ainda em grande quantidade nas costas de Porto Seguro e Cabo Frio. Foi, porém, tão grande a devastação que se fez dessa planta que hoje são poucos os exemplares remanescentes de pau-brasil. De toda maneira, essa árvore tem para nós alto significado histórico e pela Carta Magna de 1967, assim como pela de 1969, artigo 1º, nosso país chama-se apenas Brasil. Oficialmente, recebeu no passado os nomes de Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz, Terra do Brasil e Estados Unidos do Brasil. A Universidade Rural de Pernambuco, que tem como reitor o professor Adierso Erasmo de Azevedo, encetou uma campanha nacional do pau-brasil, com o fim de dotar cada município com uma reserva dessa planta. Em abril de 1973, o professor Roldão
de Siqueira Fontes entregou ao diretor do Departamento de Parques e Jardins da Prefeitura de São Paulo, Diderot Correia de Jesus, 550 mudas para plantio em área do Ibirapuera. A Prefeitura de Brasília, entre outras, recebeu também cerca de 500 mudas de pau-brasil.